Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia e comunicação não violenta, astrologia autêntica. Aí você vai olhar agora que eu tô com a barba um pouquinho maior, você vai pensar, Marcelo deve estar querendo passar uma imagem de pessoa mamadura, né? Preguiça mesmo, gente, preguiça de fazer a barba. E hoje eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês, que é do porquê que a astrologia pode estar, na verdade, barrando a sua vida. E eu sei que é louco eu falar sobre isso, porque eu sou astrólogo, eu trabalho com astrologia há não sei quanto tempo. Aí você tá vendo um vídeo meu falando que a astrologia tá barrando sua vida? Como assim, Marcelo? Você tá louca? O que acontece, gente, é que dentro desse caminho de autoconhecimento, eu já passei por tudo isso, entendeu? Que eu aprendi muito sobre mim, pude visualizar muita coisa olhando o mapa astral, mas eu também construí uma imagem muito forte da pessoa que eu era e uma imagem que me limitava, que, sabe, me fazia me viciar em dizer pra mim o que eu era deixava de ser, o que me bloqueava muitas vezes. E eu noto que só uma minoria de pessoas que faz um estudo aprofundado da astrologia de uma maneira não violenta, de uma maneira autêntica, conseguem perceber essa diferença gritante entre você usar a astrologia de maneira alienante, que é como a maioria das pessoas fazem, como é ensinado, e você usar a astrologia de uma maneira que conecta com a vida, uma maneira que te liberta e que te ajuda a você estar se centrando, se entendendo, melhorando seus relacionamentos com as pessoas e também entendendo o seu momento atual, o que está acontecendo para se guiar. E depois de passar por todo um processo de desconstrução de quem eu era, a visão forte que eu tinha de mim, eu pude notar, né, um hábito que as pessoas têm quando elas vêm fazer consulta comigo ou falam comigo numa live. Elas às vezes chegam em mim e falam assim, Marcelo, eu sou muito assim, né? Ai, minha bateria tá acabando. Então geralmente a pessoa chega em mim e ela fala assim, Marcelo, eu procrastino muito, eu nunca consigo terminar um curso, nunca consigo terminar uma faculdade. Até hoje eu lembro de uma cliente que chegou em mim, né? Eu não gosto de falar cliente, eu prefiro falar pessoa que me convidou, né, a ajudar ela por meio da leitura do mapa astral. E ela chegou em mim e ela falou assim, Marcelo, eu me sinto muito mal, me sinto uma derrotada porque eu não concluí, né, tal curso, eu não continuei em tal trabalho e eu quero saber por quê, por que eu sou assim? E ela chegou pra mim buscando essa resposta. E no passado, provavelmente o que eu faria seria olhar para um ponto no mapa astral dela e falava assim, pô, mano, você é assim por causa disso aqui, né? Ou seja, estaria confirmando todo o entendimento que ela ia ter pro resto da vida dela, de que ela nunca conseguia acabar nada na vida dela e que era assim mesmo, que tá ali no mapa astral dela. Só que, graças a Deus, eu tive a felicidade de encontrar ela depois que eu tive a mudança de mentalidade com a comunicação não violenta, que eu já quero falar mais a respeito pra vocês nesse vídeo aqui. Então fica até o fim pra eu poder te trazer pra uma luz diferente. O que aconteceu foi que eu empatizei com ela naquele momento e eu conversei com ela, perguntei pra ela o que faz você ter essa opinião, né, sobre você. E ela me falou de uma faculdade que ela quase terminou, faltava pouco tempo, só que ela se via cada vez mais triste, estressada, porque ela não gostava de fazer aquilo, só que ela tinha se proposto a terminar, né, aquilo que ela tinha começado, porque ela acreditava que ela tinha que fazer aquilo. E no final, depois de poder dar minha empatia para ela do porquê que ela tinha essa coisa do, mano, eu quero muito concluir isso, mesmo não gostando, a gente conseguiu entender junto na leitura como, na verdade, era a crença dela de que ela tinha que terminar, que estava gerando aquele sofrimento, porque na verdade a necessidade que estava por trás daquela opinião dela que ela tinha, que ela nunca terminava nada, é que ela queria agir com mais liberdade, entende? Na carreira dela. E era uma necessidade de ser autêntica, né? De fazer uma coisa profissional que ela se identificava. E o que acontecia no mapa astral dela, pelo que eu me lembro, é que Marte era um planeta muito importante para a vida profissional dela, né? Então era o regente, né, de uma casa de terra. Então ela tinha o signo de fogo ali, de Áries, em uma das casas de terra, se não me engano a casa 10, né? Ou até em Escorpião, agora não me lembro com detalhes, se não me engano era de Escorpião. E aí o Marte, ele fica muito forte, né? Ele vira um representativo da casa 10, da vida profissional dela, por ela ter Escorpião ali na casa 10. E esse Marte, ele estava oposto a Urano. Então, eu já fiz um vídeo de aspectos, você lembra? Eu vou deixar aqui o card e, mano, confere, pelo amor de Deus, que você vai, ó, abrir teus olhos pra essa coisa tão maravilhosa, que na verdade é tipo 80% do que hoje eu vejo dentro de uma mapa astral é os aspectos, né? E os aspectos, eles são uma conversa que tá acontecendo entre os planetas no mapa
astral. Então, não é só você analisar, meu Marte tá ali, minha Vênus tá ali e é isso. Você tem que entender que a conversa entre os dois, os aspectos que estão rolando entre esses dois planetas, eles também têm uma mensagem muito forte. E no caso dela, que tinha Urano oposto ao mar, que era regente da casa 10 dela, o que a gente via? A gente via que ela não queria trabalhar, né, assim, pensando que era obrigada a trabalhar. Não era da vontade dela. Então ela tinha uma vontade de fazer as coisas de maneira mais independente. E quando ela era confrontada com essa ideia de que, sabe, que tinha uma autoridade, que tinha que falar pra ela, ou até uma ideia de que, não, porque eu tenho que fazer isso porque eu tenho que terminar até o fim, era isso que gerava aquela dor, aquele receio. Então, ao longo da consulta, o que a gente fez foi, na verdade, buscar essa real vontade dela e até conversar sobre questões, né, e de inteligência emocional mesmo, para ela poder entender qual que era o foco dela, a vontade dela, sem acreditar que a disciplina que ela estava se colocando para poder chegar lá era uma coisa que, sabe, que vinha pro mal, entende? Que vinha para romper com a liberdade dela. Tudo isso poderia não ter acontecido. Eu poderia ter só dado uma resposta simples de assim, olha, é por causa disso aqui que você tem lua em não sei o que. Aí, lua em gêmeos, por causa disso, meu amor. Então você repara que quebra, né? Que tipo assim, não só não traz a clareza verdadeira do mapa astral, como também não há conexão emocional, não há conexão empática, sabe? E a pessoa apenas chega em você com uma puta dor e você não consegue enxergar por trás, né, dessa dor os fatos, e ainda por cima você diagnostica a pessoa e a pessoa traz aquilo. Então isso é uma coisa muito pesada. E o que fez mudar a minha mente para isso, o que hoje me ajuda a enxergar o mapa de outra forma que eu quero mostrar para vocês, foi justamente o estudo da comunicação não violenta. E eu falo muito sobre isso, mas eu acho que talvez eu não tenha falado tanto, né, sobre o que é a comunicação não violenta em si. E eu quero conversar com você a respeito disso. A comunicação não violenta é uma linguagem da vida. Então tem uma coisa que eu tenho um amigo meu que estuda linguagem, um amor de pessoa. Eu amo esse garoto. E onde a gente estava na livraria, eu estava conversando, ele tinha estudado japonês muito tempo da vida dele e ele falou pra mim como a experiência da saudade é diferente para brasileiros e para japoneses. E ele disse que os japoneses, eles não têm a palavra saudade, enquanto nós temos. E que por causa disso, a maneira que os japoneses experimentam o sentimento de saudade é totalmente diferente da maneira de nós brasileiros. Porque, diferente de nós, eles não têm uma palavra específica que nomeia, que, sabe, que traz clareza para o sentimento de saudade. E aí, quando você pensa sobre isso, você nota uma coisa muito incrível, que por mais que os brasileiros e os japoneses estão vivendo no mesmo mundo e a gente está olhando o mesmo mundo, a linguagem que a gente usa, né? E eu gosto de pensar que a linguagem é como se fosse nosso óculos. A linguagem que a gente usa muda o que a gente está vendo, o que a gente está experimentando quando a gente olha para esse mundo. E a comunicação não violenta é uma linguagem que permite você ver os sentimentos e as necessidades e os fatos, né? E o que você deseja de uma maneira clara. Então você consegue ver através das visões, através dos diagnósticos, através das crenças limitantes, através dos adjetivos que só nos limitam, através de ideias que não são reais. Você vê a alma, tu vê o coração das outras pessoas, você consegue ver também o seu coração. A comunicação não violenta é uma forma de pensar, uma linguagem que você usa que enfatiza e que coloca a luz da consciência, né? Ou seja, a sua atenção nos sentimentos e necessidades, no que está por trás. E quando você olha um mapa astral com essa linguagem, ao invés de usar a linguagem que busca no mapa ali o problema que está errado, né? Só que de uma maneira que indica, né, que aquilo lá é um... Nossa, não, porque isso é uma dificuldade sua, né? Então, quando você tem essa visão, daí você encontra só esses diagnósticos, mas quando você enxerga o coração, você já vê o mapa com outros olhos. E aí talvez você se pergunte assim, não, Marcelo, a gente tem que saber... Deixa eu só botar meu óculos na mesa de novo. Marcelo, a gente tem que saber o que está de errado no mapa astral, afinal de contas, como que a gente vai melhorar? E o que acontece é que a comunicação não violenta, às vezes tem umas pessoas que confundem com comunicação gentil, acha que é sobre ser bonzinho, e numa leitura astrológica, né, pode até ficar assustado de aprender uma astrologia que não
não olha para o problema, né? Que tenta falar de uma maneira doce, e isso na verdade é alienação, né, gente? E a comunicação gentil, ela existe, ela não é a comunicação não violenta. A comunicação no gentil é a praticada pelas pessoas boazinhas, né? Que é como a gente aprendeu a ser. A gente aprendeu a ser bonzinho, sermos bons filhos, bons pais, não é verdade, né? E boas esposas. E o que acontece é que se você quer ser alguma dessas coisas boas, então você tem que se acostumar a ficar deprimida, porque isso envolve desistir das suas necessidades. E a comunicação não violenta, ela não te aliena das suas necessidades. O foco é te dar atenção e consciência para elas, né? Assim como também para as outras pessoas. Quando você olha um mapa astral usando a comunicação não violenta, você não fecha os olhos para os processos da outra pessoa. Só que você entende que são processos, né? Que são trabalhos, né? Que existem ali naquela pessoa. E você busca trazer a atenção dela para o que de prático vai poder ajudar ela a atender essas necessidades e também de uma maneira compassiva, né, de uma maneira empática. Então, quando você lê o mapa para você, né, usando a astrologia autêntica, você faz um trabalho interno maravilhoso, assim, porque você não se culpa mais por nada, você não se coloca numa posição de vítima também, e você consegue entender como você se sente e o que torna sua vida melhor, quais atitudes práticas, né, porque a comunicação não violenta nos coloca para pensar sobre formas simples de atender às nossas necessidades. Isso é muito lindo. E então, a astrologia autêntica, ela tem esse trabalho quando você lê o mapa dessa forma para você. E também te permite trazer esse mesmo olhar mais empático para as outras pessoas quando você lê o mapa astral delas. Ou seja, é uma astrologia que visa ir além do que é a astrologia. É uma astrologia atrelada a um conhecimento de inteligência emocional, né? Que te ajuda a ouvir as outras pessoas, aceitar as outras pessoas, que para mim foi muito forte isso, porque no passado eu me via como alguém que julgava muitas outras pessoas, e aí quando eu descobri a ferramenta astrologia, perfeito, né? Que você... Aí que você julga mesmo as outras pessoas, né? E o que eu reparei com o tempo, quando eu fui buscando outros conhecimentos que fora da astrologia, que foi a escutatória, né? E que tem grandes nomes como Cláudio Tebas, que fala a respeito disso, que fala sobre a arte de escutar, que eu super aconselho você seguir. Ele é um palhaço incrível, maravilhoso, que eu amo. E outros nomes, né? Que falam sobre a comunicação não violenta, como Marshall Rosenberg, como aqui no Brasil tem também a Carolina Nalon, que hoje me ensina muitas coisas super interessantes sobre falar na CNV de uma forma natural. E assim, né, foi buscando essas pessoas, né, Thaís Mas é outra pessoa incrível, faz um trabalho agora focado em mães, né? Eu amo ela, foi uma grande mestra para mim. Foram pessoas que me trouxeram conhecimento, que me ajudaram a aceitar melhor as outras pessoas e, consequentemente, me aceitar melhor, né? E isso é uma coisa muito bonita. Não é que a lua tava em peixes e pá, eu sou uma pessoa empática. Talvez quando eu era criança, sim, eu chorava muito, tinha essa experiência da lua, que é coisa natural. Mas o mapa, ele vai se construindo na sua vida. O mapa, ele é um espelho de quem você é, ele mostra processos, ele mostra trabalhos, ele mostra, né, caminhos para você seguir. E quando você está alinhado com esse mapa, né, é quando você se coloca no teu caminho, né, no caminho da sua verdadeira pessoa, né, do seu verdadeiro eu. E por isso que o nome é Astrologia Autêntica. Comenta aí o que você achou, por favor. Eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo. Então eu volto realmente que a gente comece a olhar para as nossas questões e se desenvolver e melhorar como pessoa, sem ficar sacrificando nossa autoestima. Eu acho que esse é o mais importante, tá? Pra gente não ficar se julgando e depois a gente percebe que a gente tá se julgando e aí começar a se julgar por se julgar, porque isso aí vira um ciclo muito vicioso, assim, que é realmente muito tenso, né? E toda essa indústria do autoconhecimento, né? A gente precisa tomar muito cuidado com as armadilhas que isso vem, né? E eu voto também que a gente, né, nos nossos relacionamentos, a gente não pegue o mapa da outra pessoa, como eu sei que muita gente faz, né? E fala assim, essa pessoa é muito fechada, tem lua em virgem, lua em capricórnio, lua em não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Porque tem muita gente que chega fazendo isso também. E é foda, porque pensa só, você é casada com uma pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa é muito fechada, né? E você briga com ela e você fala, mano, isso parece uma porta. O que vai acontecer? Essa pessoa acabou de ser julgada. Ela vai só se fechar ainda mais. Ela vai ficar menos à vontade ainda e falar sobre os sentimentos dela. E você vendo isso, você vai confirmar seu diagnóstico, amor. E aí você vai falar, tá vendo? Tá vendo como ela é fechada? Acabou de se fechar quando eu falei que ela era fechada e julguei ela. Então, você percebe, né? Ao invés disso, eu quero te ensinar formas de você enxergar os reais sentimentos da outra pessoa, né? Não só usando a astrologia, mas a astrologia tem a questão do diagnóstico, né? Então, antes da astrologia, a conexão empática, tá?
depois a astrologia, para poder clarear, para poder observar, para poder, né, conectar aquela pessoa que você ama com você e fazer esse mesmo trabalho com você mesma. Então é isso aí, se inscreve no canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu tô fazendo muita live, geralmente quando eu faço live é uns conteúdo bem foda, então olha, meu amor, acompanha. Pode baixar também meu e-book, onde você pode aprender astrologia, né, totalmente de graça, e ainda se inscrever na minha newsletter, na minha lista VIP, para eu poder te enviar previsões e conteúdos exclusivos muito bonitinhos do Marcelo. Aquelas, né? Acidente em Gêmeos, minha voz, minha outra personalidade assumiu, né? Aquelas. Estão ficando loucas já, né, gente? Mas é normal. Um beijão. Tchau!